Os americanos estão em sérias dificuldades financeiras. O presidente Trump está tentando enfrentar a crise de acessibilidade, mas há uma podridão profunda na economia americana que pode significar desastre neste Natal. Bem-vindo ao America Uncovered com Chris Chappell. Este episódio tem patrocínio da Surfshark. Sempre que acessar a internet, use uma VPN como a Surfshark para proteger seus dados e identidade. Explico mais em breve. Então eu pensei em dar uma passada aqui para falar com vocês. Como vocês estão se sentindo nesta temporada de festas? O Natal está chegando e isso pode significar muito estresse. Seja comprando uma árvore, viajando para ver parentes, comprando presentes para todo mundo, ou se você for como eu, sentado sozinho na sua mesa com uma garrafa de licor de gemada da marca Kirkland. Mas para aqueles que têm alguém para quem comprar presentes, talvez estejam sentindo o bolso apertado. Segundo o Progress, mais de 2/3 dos eleitores americanos estão estressados com os gastos de fim de ano, como viagens, presentes ou compras básicas. Mas como isso é possível? Eu pensei que a economia estava indo muito bem. O presidente Trump certamente deu notas altas para ela. Mas eu quero falar sobre a economia, senhor, aqui no nosso país. E eu gostaria de saber que nota o senhor daria a mais? Mas... Um quadruplo mais, hein? Bem, embora eu possa apreciar que ele esteja tentando trazer um pouco de alegria neste Natal, os americanos certamente não estão se sentindo tão animados assim. Mesmo entre os apoiadores de Trump, a grande maioria acha que o custo de vida nos Estados Unidos está ruim ou pior do que nunca. Então, Trump está mudando sua mensagem para focar na questão da acessibilidade. Nossos preços caem, os deles também. É uma farsa, assim como a palavra acessibilidade, mas não posso chamar de farsa da acessibilidade. Concordo que os preços estavam altos, por isso não chamo de farsa. Porque eles vão distorcer, eles dizem acessibilidade e todo mundo fala, isso deve significar que Trump tem preços altos. Não, nossos preços estão caindo tremendamente em relação aos preços mais altos da história do nosso país. Ok, então, o argumento dele é que acessibilidade é uma farsa. Mas também não é uma farsa. Os preços estavam altos, mas agora caem. Para ser justo, há certa verdade nisso. Por exemplo, a gasolina está no menor preço desde 2021 e os alimentos tiveram a maior queda em 5 anos. Impulsionado principalmente pela queda no custo de coisas como ovos, até a Cable News Network está admitindo que a ficção do preço dos ovos de Trump se tornou realidade, o que é uma manchete realmente estranha, ficção dos ovos de Trump. Isso parece o começo de uma piada do Zac Hadel, mas tem mais boas notícias. A inflação está em queda. Quero dizer, ainda não está ótimo, ficando em torno de 3, de acordo com a Trading Economics, mas isso é muito melhor do que os 9 que vimos lá em 2022. Mesmo assim, os americanos ainda estão sentindo o aperto. Segundo pesquisa da Politico, quase metade dos americanos acha difícil pagar mantimentos, contas, assistência médica, moradia e transporte. O que é meio estranho para o que deveria ser o país mais rico e poderoso da história do mundo. Este gráfico mostra que os Estados Unidos representam mais de 1/4 do produto interno bruto global. E ainda assim, apesar desse produto interno bruto absolutamente monstruoso e de toda a riqueza que ele representa, esse dinheiro simplesmente não está chegando ao bolso dos americanos. Se você observar o gráfico do Instituto de Política Econômica, verá que a produtividade cresceu muito, mas os salários permaneceram estagnados. Estamos presenciando quase 50 anos de estagnação salarial. Segundo o Economic Policy Institute, após a Segunda Guerra Mundial, o salário por hora do trabalhador seguia o crescimento da produtividade, mas isso mudou em 1973. A produtividade cresceu 74% em 40 anos. Enquanto a remuneração por hora, que é o pagamento de um trabalhador comum e não de gerente ou Chief Executive Officer, subiu apenas 9%, todos esses lucros foram para os chefes e para os acionistas. E isso é ótimo se você possui ações, ou seja, se você já está bem de vida, entendeu? De acordo com o Federal Reserve, os 10% mais ricos possuem 70% de todo o mercado de ações. A metade mais pobre dos americanos detém 7% e 40% quase não participam do mercado de ações. Vale notar que, para muitos, essa participação ocorre por meio dos seus 401 Ks. Ter um plano de aposentadoria é bom, mas não constrói riqueza de fato.
Para construir riqueza, você precisa de mais renda para poder comprar mais ações. Por décadas, o aumento da produtividade gerou riqueza, mas não beneficiou os contra-cheques dos 80% dos trabalhadores de base. Então, como isso aconteceu? Os chefes são apenas gananciosos? Quero dizer, provavelmente, mas também é uma questão de política. Desde o fim dos anos 70, o governo passou a desmontar políticas que mantinham os salários acompanhando a produtividade. O desemprego excessivo passou a ser tolerado por medo da inflação e os aumentos do salário mínimo federal se tornaram menores e menos frequentes. A sindicalização no setor privado despencou, os impostos sobre os mais ricos foram reduzidos e a desregulamentação favoreceu monopólios e má gestão financeira. Assim, os trabalhadores americanos ficaram mais pobres e politicamente mais fracos, enquanto os ricos ficaram mais fortes. O resultado final é a financiarização da economia americana. E o que eu quero dizer com isso? Bem, para citar o Instituto de Economia Leve do Bard College, financiarização é um processo pelo qual os mercados financeiros, as instituições financeiras e as elites financeiras ganham maior influência sobre a política econômica e os resultados econômicos. O que isso significa é colocar o setor financeiro acima do setor real, das pessoas que produzem coisas. Isso transfere renda do setor real para o setor financeiro, aumenta a desigualdade de renda e contribui para a estagnação dos salários. Veja os setores de finanças, seguros e imóveis como exemplo real. Ou a economia finanças, imobiliário, seguros e imobiliário, que sinceramente é quase uma poesia, já que, como um incêndio florestal descontrolado em Los Angeles, a economia finanças, imobiliário, seguros e imobiliário está devorando todos os outros setores da economia. Mas o que você precisa saber sobre esses setores é que eles normalmente não produzem bens físicos. Em vez disso, eles extraem valor por meio de taxas, juros, prêmios e inflação de ativos. É por isso que moradia, seguro de saúde, empréstimos estudantis e tudo que está ligado à economia, finanças, imobiliário, seguros e imobiliário é tão caro. É um sistema que estimula o endividamento e prioriza altos lucros para acionistas, em vez de investir no que as pessoas realmente precisam. E desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a economia, finanças, imobiliário, seguros e imobiliário só cresceu e cresceu, tendo superado a manufatura lá nos anos 90. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte e a entrada da China na Organização Mundial do Comércio foram o golpe final para as empresas que produziam coisas. Então é basicamente isso. A acessibilidade é um problema importante, mas não é a raiz das dificuldades financeiras nos Estados Unidos da América. São problemas profundos e sistêmicos formados há décadas, e resolvê-los exigiria transformar completamente as leis, as instituições e a base de toda a economia dos Estados Unidos. Isso poderia levar anos, sem falar em uma quantidade absurda de vontade política. Quem assumir, democrata ou republicano, não enfrentará só um ajuste de política. Eles estão diante de um projeto de gerações. Mas temos motivos para ter esperança. Os Estados Unidos se reconstruíram após a Grande Depressão. Nós sobrevivemos a guerras, choques do petróleo e catástrofes financeiras. Podemos repetir isso. A questão não é se é possível, mas quem tem coragem de tentar. Se não fizermos isso, bem, pelo menos podemos aliviar a dor e o desespero com uma grande garrafa de gemada do cáustico. E você sabia que toda vez que você entra na internet, tudo isso que você faz pode ser comprometido? Por isso, a Surfshark criou uma VPN para manter sua atividade online privada e segura. Os golpes de phishing estão crescendo. Golpistas enviam 34 bilhões de ataques diários tentando fazer você digitar sua senha em sites falsos. Muitos desses e-mails parecem reais, por isso a Surfshark criou o verificador de golpes por e-mail. Com um clique você pode verificar se um e-mail provavelmente é um ataque de phishing. Isso pode ajudar você a se proteger de ter sua identidade e seu dinheiro suado roubados por golpistas. Você terá o bloqueador de conteúdo da web para bloquear sites adultos, drogas, jogos de azar e outros conteúdos nocivos em todos os dispositivos da casa. Permite bloquear conteúdos impróprios sem monitorar o acesso da sua família. Uso o Surfshark há muito tempo e ele só melhora. Muitos outros VPNs só ocultam sua atividade online. O Surfshark também faz isso muito bem. Ele também oferece complementos que protegem você e sua família contra ameaças da internet.
Além disso, o Surfshark tem servidores aos quais você pode se conectar em mais de 100 países, mais do que qualquer outro VPN. Mantenha-se seguro com o Surfshark. Acesse surfshark.com Uncovered e use o código Uncovered para ganhar até 4 meses extras. O link está na descrição. Eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao America Uncovered.